Tudo bem, pessoal? Vamos aí voltar para o nosso segundo bloco, né? Nesse primeiro bloco que a gente falou sobre o conceito de contabilidade aplicada ao setor público, falamos sobre o campo de aplicação e aí tivemos uma explanação exaustiva sobre as entidades que usam integralmente e usam parcialmente a contabilidade aplicada ao setor público em todos os seus aspectos. Ou seja, você apenas não vai gravar, você vai saber quais são os impactos disso para a contabilidade pública. E agora, a gente vai voltar num item que a gente falou no início do conceito da contabilidade aplicada ao setor público. Que conceito foi esse? Foi o conceito de controle patrimonial, e lá a gente escreveu o seguinte, que o único objeto da contabilidade pública é o patrimônio. Então, muita atenção nisso aí. Ó. O único objeto. O único objeto da CASP, o único objeto da CASP, certo? É o patrimônio público. O único objeto da CASP é o patrimônio público. Aí você diz, pô, professor, mas é um negócio tão simples, tão trivial. E aí, para mostrar que isso não é tão simples, tão trivial, é simples para você gravar, saber que é. Mas aí você tem que estar preparado para saber como as bancas cobram e quais são os outros tipos de pseudo porque é falso, tá? Falso. Pseudo-objetos que a contabilidade pública pode vir na sua prova e que você não vai considerar como objeto da contabilidade pública. Então vamos aqui aos nossos slides para eu mostrar. Então aqui, eu trouxe aqui como exemplo esse artigo 85 da Lei 4.320. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos. E a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial. O balanço orçamentário demonstrará as contas de compensação. E nas contas de compensação serão registrados bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. E a gente tem 4 áreas de interesse. A gente tem o patrimônio, a gente tem o orçamento público, os atos administrativos e os custos. Então, qual o cuidado que você tem que ter? Eu vou até escrever aqui, ó. Volta aqui comigo. Não são objetos. Não são objetos. Isso é o que a prova vem cobrar forte para cima de você. Então, não são objetos da contabilidade pública. Custos, contratos e o orçamento. Por quê? O único objeto da contabilidade aplicada ao setor público é esse cara aqui, ó. O patrimônio público. O único objeto é esse. Entendeu? Então, o único objeto é esse. Esses que estão aqui, desse meu lado aqui, são apenas, vamos chamar assim, áreas de interesse. E essas áreas de interesse, essas 3 aqui, elas não são objeto da contabilidade pública. Então, muitas provas já cobraram, dizendo que o orçamento é objeto da contabilidade pública. Tem até relação, tem até integração, mas o objeto não é esse. O objeto é esse aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos partir para o próximo item. O próximo item são unidades contábeis. E esse último item é o que vai encerrar esse primeiro bloco aqui do nosso curso. Lembrando que após esse bloco, inicia o segundo bloco, que é o bloco das baterias de questões, como a gente combinou na abertura do curso regular, né? Então, mas aí, vamos logo para o quadro, porque o quadro é o que manda. O quadro é o que você consegue mais entender a lógica, o pensamento, entender o modelo mental. Então, vamos lá. Primeira coisa, tudo começa com a unidade contábil originária. Unidade contábil originária.
Entendeu? Então, o que é que acontece? O que seria a unidade contábil originária? Seria a entidade do setor público, a entidade do setor público como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, como PJ. Então, só para deixar bem claro, não tem, olha, o que eu vou falar, não tem que se falar de unidade contábil originária para pessoa física. Pessoa física é equiparada a uma entidade do setor público, mas pessoa física nunca será uma unidade contábil, de qualquer natureza, beleza? Agora, você sabendo isso aqui, o resto fica super fácil. Sabendo isso aqui com a ponto de partida, o resto fica tranquilo. Então vamos lá. Aí vamos chamar aqui unidade contábil originária, vamos usar essa sigla aqui, ó, unidade contábil originária. Aí vamos supor que a gente tem outra unidade contábil originária aqui, ó, unidade contábil originária e unidade contábil originária. Ah, o que é que você vai aprender agora? Duas ou mais unidades contábeis originárias, duas ou mais unidades contábeis originárias, elas dão origem a quê? Elas dão origem a unidade contábil consolidada. Unidade contábil consolidada. Tá bom? Duas ou mais unidades contábeis originárias dão origem a unidade contábil consolidada. Então aqui a gente tem três. Ó. Unidade contábil originária. Aí vamos chamar até de nome aqui. A, B, C. Lembrando que isso aqui é unidade contábil originária, só que está abreviado, tá bom? Duas ou mais, ou seja, aqui tem três, dão origem a uma consolidada. Agora vamos avançar. Agora a gente pode pegar a unidade contábil originária, pode ser essa daqui, e dividir ela em três. Então, e aqui também, a gente pode dividir ela em três. Então, quando a gente tem a parcela da unidade contábil originária, a gente vai chamar de unidade contábil descentralizada. Descentralizada. E aí vamos usar a sigla UCD. Então vamos usar aqui UCD. Aí a gente vai ter unidade contábil descentralizada, unidade contábil descentralizada, unidade contábil descentralizada, unidade contábil descentralizada, unidade contábil descentralizada. Ou seja, para você ter unidade contábil descentralizada, a primeira coisa que você tem que ter é uma originária. Só que aí você usa uma parcela da unidade contábil originária. Ou seja, a unidade contábil descentralizada, ela é uma parcela. Ela é uma parcela da unidade contábil descentralizada. Tá bom? E aí o que é que acontece? Beleza? E aí, na sequência, o que é que a gente vai ter aqui? Que é a última coisa, o grande finale. Como eu vou considerar quando eu juntar duas ou mais unidades contábeis descentralizadas? Aí vamos supor que eu junto essa unidade contábil descentralizada aqui com essa. Ó. Por qualquer motivo, daqui a pouco a gente vai ver os motivos. Aí eu junto essa com essa aqui. Quando eu junto duas ou mais, vamos jogar três. Pronto. Quando eu junto duas ou mais unidades contábeis descentralizadas, eu tenho uma unidade contábil unificada. Unidade contábil unificada. Tá bom? Unidade contábil unificada. Então é isso. Então, unidade contábil originária, o ponto de partida é esse, você tem que saber o conceito. Usando esse esquema aqui, tudo fica mais fácil. Duas ou mais unidades originárias, unidade consolidada. A parcela da unidade contábil originária é a descentralizada. Duas ou mais descentralizadas fecham a unificada. Fechou. Agora vamos ver quais são os motivos que levam a gente trabalhar com unidades contábeis. Mas antes dos motivos, deixa eu dar um exemplo. Porque geralmente os alunos em sala de aula perguntam exemplos. Então, você aí não está perguntando para mim diretamente no vídeo, mas eu já estou imaginando que você está pensando isso. Então aqui seria o seguinte, um exemplo. Imagine que a unidade contábil a gente vai trabalhar com universidades. Então vamos supor que isso aqui seja a UNB, por exemplo,
Vamos usar aqui outra caneta para não ter problema nenhum de confusão. Deixa eu ver aqui. Vamos usar, deixa eu ver, vermelhinha aqui. Pronto. Vamos supor que essa aqui seja a UNB, essa aqui seja a Universidade Federal de Juiz de Fora e essa aqui seja a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui você tem 3 unidades contábeis originárias. Por quê? Porque são pessoas físicas, jurídicas, que têm um CNPJ, ou seja, elas têm autonomia orçamentária e financeira. Então, são 3 unidades contábeis originárias. Quando a gente... eu quero ver o balanço orçamentário dessas 3 unidades ao mesmo tempo. Então, você vai ter o balanço orçamentário da unidade consolidada, composta pela UNB, Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas aí pode ser que você queira o seguinte, não, eu só quero pegar o campus, eu quero pegar a Universidade Federal de Juiz de Fora e quero separar no campus o campus do interior e o campus da capital. E aí você vai ter 2 unidades contábeis descentralizadas, ou seja, a unidade continua sendo uma só, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Só que aí você vai quebrar a Universidade Federal de Juiz de Fora em unidades contábeis descentralizadas. O campus da capital e o campus do município, né? O campus da área urbana e o campus da área rural. Vamos trabalhar assim. Mas aí, no Rio de Janeiro, você faz a mesma coisa, na UFRJ. Você vai ter o campus do Fundão, vai ter o campus de outro bairro. O campus, certo? O departamento X está no campus do campo, o departamento Y está no campus acadêmico que eu estou falando, da cidade. E aí vamos supor que você pega o campus do interior e pega o campus do interior aqui. Quando você junta 2 campos do interior, você vai ter a unidade contábil unificada. Em outras palavras, se eu pegar aqui o exemplo que eu conheço mais, que é a UNB. A UNB você tem uma unidade contábil originária, e aí dentro da UNB você tem um campus do Gama, você tem um campus do Sobradinho e tem um campus do Plano Piloto. É como se cada campus desse fosse uma unidade contábil descentralizada. Se você pega essas unidades contábeis descentralizadas e junta com outras descentralizadas, você forma uma unificada. Agora vem a pergunta, por que eu faria isso? Vamos olhar os slides e concluir a nossa aula. Então, os motivos que levam à agregação ou divisão das entidades e que já caem em prova são esses. Registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio público ou suas parcelas, em atendimento à necessidade de controle e prestação de contas, e evidenciação e instrumentalização do controle social. Utilização de parcelas do patrimônio público vinculada a unidades contábeis descentralizadas para fins de controle e evidenciação dos resultados. Até agora foi controle e evidenciação. Consolidação de entidades do setor público para fins de atendimento a exigências legais ou necessidades gerenciais. Isso aqui já caiu em prova, viu, pessoal? Então, é importante a gente saber quais são as motivações que justificam a gente trabalhar com unidades contábeis consolidadas, unificadas ou, no caso, descentralizadas, tá bom? Porque a unidade ela nasce como unidade contábil originária. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Aqui tem os meus contatos, né? Me siga no Periscope, dicas, tem o meu canal do YouTube. E, para fechar, uma frase de motivação. Para conseguir dominar uma técnica, é preciso intenção, disciplina e tempo. Então, eu tenho certeza que você está com a intenção de fazer o curso, está com a intenção de destruir realmente os conteúdos relacionados à contabilidade aplicada ao setor público. Você tem intenção, só que é preciso disciplina. Você tem que ter uma constância, você tem que ter uma rotina. Então, para você ter essa rotina, você tem que ter um ambiente. Você tem que estar com a vida mais ou menos bem resolvida. Você tem que ter, por exemplo, se você for casado, que era o meu caso quando comecei a estudar, você tem que ter o apoio da família. A tua família tem que te apoiar. E você precisa de tempo. O que acontece, eu digo o seguinte, todo mundo chega lá. O que acontece é que algumas pessoas demoram mais. O que não pode acontecer é desistir nunca, certo? Nunca pode desistir. É isso. Até a próxima aula aí.